Olá, pessoal. Eu vou conversar um pouco com vocês aqui sobre o capítulo 3, Três Condições para Aprender, do livro do Perrenot, Os Ciclos de Aprendizagem, um caminho para combater o fracasso. Bem, primeiro que o Perrenot, nessa discussão de ciclo, ele está dizendo ali que o que importa é entender que a escola é sempre um meio. E o ciclo só faz sentido se, de fato, ele, como política pública, conseguir colocar o maior número de estudantes em melhores condições para aprender. E nessa discussão ele coloca ali três elementos que ele considera fundamental, são três condições fundamentais para a aprendizagem. O primeiro deles é a questão da não ameaça, ou seja, que a criança, que a pessoa não se sinta ameaçada de forma alguma. Então, que não seja ameaçada na sua identidade, na sua segurança pessoal, e que ela esteja sempre numa relação de autoafirmação e de valorização da sua pessoa, das suas identidades. A segunda é a condição mobilizadora, que é a questão do significado do conhecimento que está sendo discutido, que está sendo trazido à baila para o desenvolvimento dos estudantes. Ou seja, que aquilo tem que fazer sentido para o aluno. Se não fizer sentido, não mobiliza o aluno. Então o aluno tem que saber para que aquilo vai, no que aquilo vai intervir, como é que aquilo vai ajudá-lo na vida. Ou seja, a gente precisa fazer com que os problemas das crianças, dos jovens, sejam trazidos para dentro da aula, para que se entendam que a ligação entre o conteúdo e a vida prática dessas pessoas. E a terceira questão é que esses saberes estejam dentro daquela zona próxima de desenvolvimento do aluno. Quer dizer, lembrando lá o conceito de zona de desenvolvimento proximal, tem coisas que eu consigo fazer sozinho, tem coisas que eu consigo fazer com a ajuda de alguém, tem coisas que eu não consigo fazer nem com a ajuda. Então, o Perrenot está chamando a atenção para essa zona próxima do desenvolvimento, que é aquilo que eu consigo fazer com a ajuda de alguém. Esses três elementos, então, são importantes no processo de aprendizagem. E aí ele começa, então, dissecando cada um desses elementos, e ele chama a atenção lá do medo, que há vários tipos de medo, desde o medo de bombas, de atentados, mas também o medo de ser ridicularizado, humilhado ou agredidos. Medos que são produzidos dentro da própria escola ou fora da escola. Mas dentro da escola isso também acontece. A criança posta em situação de medo certamente é uma criança que não aprende. A miséria e a violência do mundo, quer dizer, os perigos pairam sobre as populações, as guerras, os atentados, e pairam sobre parte da população. A discriminação étnica, religiosa, política, de classe. Então, todas essas discussões que a gente tem feito sobre os processos discriminatórios, eles entram neste campo de diminuição da criança e, portanto, de diminuição da expectativa de aprendizagem. Ele chama atenção para as crianças que, às vezes, a gente na escola não percebe, mas crianças que são maltratadas, abusadas, aterrorizadas por seus pais, por outros adultos ou crianças ou adolescentes de seu ambiente, inclusive na escola, como extorsões, perseguições. Crianças que temem que sua família seja expulsa, que seus pais se separem, que um deles perca o trabalho, entre em depressão, suicide-se, drogue-se, torne-se alcoólatra ou tenha complicações com a justiça. Outras compartilham com seus pais a angústia da exploração, da violência urbana, da pobreza, da mudança do mundo, da perda de referenciais, da doença, da morte, da dificuldade de viver. Certamente vocês em algum momento da vida experimentaram talvez medos parecidos ou conheçam pessoas que experimentam medos parecidos. E esses medos a gente como professor, não tem a menor noção do que se passa numa criança com dificuldade de aprendizagem. E essa situação de medo ela está presente em boa parte das crianças, especialmente as que vivem nas periferias, nos bairros mais pobres, né? E o medo que a criança tem ainda da escola.
né? Uma vez que a escola ela é uma continuidade do mundo, ela não é uma ilha isolada, né? E ela é responsável pelos medos que tolera ou cria em seus seios, ou seja, ela ainda tolera certas situações que causam medo a certas crianças e ainda cria medos. A escola não pode policiar os alunos de modo a suprimir toda a violência presente na escola, mas deve tomar medidas de segurança para se evitar os dramas, desde a proibição de armas até a vigilância dos espaços propícios à barbárie, como os corredores, os pátios, etc. Então, claro que a escola nunca vai acabar com isso, mas ela, de qualquer forma, ela precisa criar políticas, situações para minimizar esse aspecto, né? Há alunos que temem as reações dos seus pais às avaliações e os comentários que vêm da escola. Outras crianças temem os golpes ou advertências de outros, mas a solicitação excessiva... Outras crianças não temem os golpes ou advertências de outros, mas a solicitação excessiva ou uma angústia desmesurada de sua família. Para algumas crianças, o medo da escola é inicialmente uma questão entre elas, o saber e os professores. Não é que sejam maltratadas ou ameaçadas, é que levam tão a sério as tarefas escolares que se sentem constantemente em falta, ameaçadas por não saber, por não se lembrar, por fazer mal, por se enganar, em suma, por não se sentir à altura das exigências dos outros. Então veja como que a criança, independentemente do nível de desenvolvimento dela, mesmo ela sendo uma aluna de primeira grandeza, ela ainda assim pode sofrer desse mal. Ela pode sentir essa pressão exercida externamente, seja pela família, seja pelo professor, pela professora, e isso evidentemente lhe causa um estresse e uma dificuldade de aprendizagem. E ainda o Perrenot fala, por último, dos professores sádicos e assustadores, que aterrorizam os alunos involuntariamente ou não, porque são severos, frios, irônicos ou de uma exigência inflexível. Esse é uma herança ainda da educação tradicional, tem áreas do conhecimento em que isso é muito comum, esse é o perfil desejado, inclusive, na própria formação dos professores da área, em algumas dessas áreas, eles acabam tendo um orgulho de ter esse perfil. Muito bem, aqui, até aí o Perrenot falou então de todos os tipos de medo. Veja a variedade de coisas que podem amedrontar uma criança, que podem criar situações de dificultar a aprendizagem, né? E aí sobre as situações mobilizadoras, ou seja, atribuir os significados, né? Então diz ele, vivemos ainda por modelos que associam as aprendizagens escolares ao trabalho, à paciência, à perseverança, até mesmo ao sofrimento e ao tédio. A mobilização está no princípio de toda pedagogia ativa. Aprende-se fazendo. Ela é, de início, uma tensão em direção a um objetivo, que pode ser da ordem da compreensão, da integração cognitiva, da relação entre dados e ideias, da construção de hipóteses, da busca de explicações sem efeitos visíveis, ainda menos concretos. O essencial não está no nível da abstração, mas na direção a um objetivo. Sem ela, o sujeito não põe em movimento e não tem chance alguma de ser confrontado com os limites daquilo que ele domina e, consequentemente, nenhuma razão forte para aprender. Ou seja, essa tarefa, a atividade desenvolvida numa aula, ela tem que estar naquele campo do aluno em que ele é capaz de fazer com ajuda, ou seja, ele tem que entender algo do que o professor está dizendo, porque se ele não estiver entendendo nada do que o professor está dizendo, ele se encontra numa zona de desenvolvimento abaixo, que aquela ajuda ainda não torna possível aquele desenvolvimento, e ele vai sempre confrontar aquele esquema cognitivo que o sujeito tem. Para eu trazer um novo elemento para mim, eu preciso que esse novo saber consiga dialogar com o meu esquema, que eu consiga modificar o meu esquema de compreensão da realidade, o meu esquema cognitivo, que eu consiga articular, dialogar o meu esquema com esse novo saber e que esse novo saber possa transformar esse meu esquema cognitivo, esse meio explicativo, né? Então,
eu tenho lá esse esquema explicativo do mundo, ele vai ser enriquecido com esses novos saberes. Então, a situação mobilizadora, que ele chama, é muito importante. Então, não se pode dizer que trabalhar para ter paz seja desprovido de sentido, mas esse sentido tem a ver com um cálculo, evitar o pior. E aí ele chama atenção para uma coisa interessante. Os alunos aprendem bem rapidamente que mais vale em uma organização impositiva, ou seja, numa escola impositiva, ditatorial, fingir trabalhar do que entrar em luta aberta contra o sistema. Olha que interessante. Então, você atua com um ensino sem sentido, sem significado para o aluno. O aluno vai achar mais fácil fingir que está fazendo aquilo, ou seja, fazer um trabalho mecânico, sem nenhum significado, que absolutamente vai mexer nesse esquema cognitivo dele, do que enfrentar uma situação com o professor, com a escola, enfim. E aí ele diz que aprender o ofício de alunos é aprender a usar de astúcia, a trabalhar, só o que é preciso para não ter aborrecimentos, a se colocar no piloto automático, isto é, o suficiente para fazer mais ou menos corretamente os exercícios e os deveres que o professor dá. Então, ele está dizendo que o aluno, nesse esquema, sem mobilização, sem sentido, o que o aluno faz? Ele vai aprendendo como se virar ali. Então, ele faz o trabalho aquilo apenas que é necessário, ele não faz nada além, porque o além significaria ele estar envolvido na atividade. Mas se a atividade não conseguiu puxar esse desenvolvimento do aluno, ele vai fazer um trabalho apenas mecânico, apenas para dar conta e buscar uma aprovação. E essa mobilização, quando ela é superficial, ela não tem efeito nenhum. Então, ela vai ter talvez ali uma memorização curta ou um treinamento, mas ela não se consolida, porque ela não transforma esse pacote, que é este esquema explicativo da realidade que a gente tem. Então, é preciso sempre um nível elevado de mobilização para que o aluno se envolva na atividade e ele consiga trazer esses novos saberes para alterar esse esquema explicativo. E aí ele chama atenção num subcapítulo que ele chama de implicação. A implicação é relativamente fácil suscitar a curiosidade e o desejo. As verdadeiras dificuldades se apresentam quando o aluno encontra os primeiros obstáculos. Por um lado, os alunos que não aprendem entram facilmente em qualquer tarefa, à primeira vista, sedutora ou divertida. Então, olha o que ele está chamando a atenção, né? Mesmo os alunos com dificuldade na matéria, se a tarefa é sedutora ou divertida, esse grupo de alunos se envolve. Mas abandonam com facilidade logo que avaliam que essa tarefa está além do seu limite. É aí que é o papel do professor, de conseguir trazer essa tarefa mais para próximo daquilo que o aluno é capaz. Porque só quando você traz a tarefa para o nível do aluno é que você consegue fazer com que ele se motive, que ele entenda aquilo lá, para que ele possa se envolver e desenvolver e aprender cada vez mais. Então, sentir-se em segurança é a base de toda aprendizagem complexa. Mobilizar-se constitui sentido e ficar envolvido em uma segunda condição. As tarefas solicitadas deverão estar o máximo possível dentro dessa zona de desenvolvimento proximal de cada um dos alunos. E aí ele chama atenção, então, num subcapítulo que ele chama lá de uma didática sob medida. Não se pode adaptar uma tarefa a um aluno a priori. Eu não vou conseguir pensar essa tarefa, adaptar para ele de antemão, antes da aula. Pois é só no contato, no confronto desse aluno com a questão prática do desenvolvimento da tarefa, que você vai conseguir identificar os obstáculos que ele tem e poder auxiliá-lo no processo de construção. Então, é necessário que as tarefas correspondam aos conhecimentos anteriores e ao nível de desenvolvimento dos alunos. Então, a tarefa ela tem que estar adequada ao nível do conhecimento prévio do aluno e avançar o suficiente que ele possa fazer, que ele possa aprender e se desenvolver com a ajuda do professor.
É aí que intervém a imaginação didática e a capacidade de observação. Deve-se propor para cada aluno uma tarefa tão plausível quanto possível e observar o que acontece. Então, ele chama aqui de imaginação didática, porque eu tenho que... Não tem receita, cada situação é uma situação, cada dificuldade é uma dificuldade, e o professor precisa ter criatividade para conseguir encontrar saídas para essas dificuldades. Não é simples perceber rápido e seguramente se a tarefa é ótima. Se não o for, é ainda mais difícil compreender a causa. Ou seja, eu dou uma atividade, não é fácil eu saber se ela está adequada ou não. E assim mesmo, quando eu encontro os alunos com dificuldade, é muito difícil eu descobrir o ponto da dificuldade, né? Então são elementos que exigem experiência, evidentemente, olhar atento, né? Uma observação segura e conhecimento, claro, de didática, conhecimento filosófico, que possa permitir que esse sujeito tenha saídas mais interessantes, né? Então a questão que fica: como instaurar um sistema de acompanhamento de decisão que faça com que cada aluno seja posto o mais frequente possível na melhor das situações para ele? Ou seja, ele coloca como questão final como que a gente vai encontrar, que decisão a gente tem que tomar. Então, para que as nossas atividades frequentemente atinjam o aluno no melhor da sua situação, ou seja, que essa atividade seja desafiadora para ele, que ela esteja um pouco além das suas capacidades, porque se ela estiver dentro da capacidade dele, você não houve desenvolvimento e aprendizagem. Quando eu jogo ela para cima, ele precisa se esforçar, de alguma forma ele tem que buscar saída para aquilo. Só que não pode ser lá em cima, porque lá em cima nem com ajuda ele vai conseguir. Então, o desafio que ele coloca nessa situação é, primeiro, eu controlar esses elementos que são importantes. Então, garantir que não haja medo. Então, eu preciso estar atento aos meus alunos, ao comportamento dos meus alunos, às mudanças, a carinha de sofrimento. Enfim, eu tenho que buscar conhecer mais intimamente os meus alunos, para eu saber como eles se encontram de fato. Eu preciso dialogar, conhecer mais da vida deles. Porque quanto mais eu conheço o aluno, mais facilidade eu posso ter para desenvolver os meus dispositivos didáticos, as tarefas, as lições, as discussões que a gente faz. Então, ele nos alerta que, evidentemente, isso não é fácil, claro que isso é muito difícil, e que a gente possa ter um controle maior sobre essa situação. Então, de conhecer esses processos, eliminação do medo da criança, a garantia da mobilização, que esse saber seja interessante para a criança, estimular a curiosidade da criança e encontrar os dispositivos adequados e como que eu controlo esse processo. Então, o meu campo de observação, quem está fazendo, quem não está, qual é o grau de dificuldade, tentar entender onde essa dificuldade se bate. Muito bem, amigos. Um abraço. Obrigado aí. Estamos aí. Tá? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.